Senhoras e senhores, hoje é o nosso encontro de número 12, aqui da turma 3 do Universo Prospere. O que eu quero falar hoje é algo realmente importante demais para você que quer prosperar fazendo mais vendas, atendendo mais clientes, que é uma maneira muito coerente quando você fala assim, quero prosperar. Você fala, Deus, vou prosperar. Primeira coisa, eu tenho certeza que você vai receber mais trabalho. Segunda coisa, eu tenho certeza que você vai receber mais problemas para resolver, mais situações para você crescer, que vão te permitir crescer. Terceira coisa, eu tenho certeza absoluta que você vai ter que fazer coisas diferentes das coisas que você faz, se você quiser prosperar de uma outra forma, numa outra velocidade. Jim Rohn deixou muito claro para a gente que não peça a Deus por menos problemas, peça por mais capacidade. Não peça a Deus por menos problemas, peça por mais capacidade. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que quando a gente pede mais capacidade, quando a gente pede mais paciência, quando a gente pede mais sabedoria, quando a gente pede mais clientes, quando a gente pede mais seguidores, Deus não dá simplesmente a capacidade, a paciência, a sabedoria, os clientes, os seguidores. Ele te dá situações que fazem com que você treine a sua capacidade de ter mais paciência, treine a sua capacidade de resolver mais problemas, treine a sua capacidade de ter mais clientes, de ter mais seguidores, de ter mais tudo aquilo que a gente pede. Quando você pede, portanto, mais paciência, Deus não te dá mais paciência. Deus te dá situações que testam a sua paciência para você entender se aumentou a sua paciência ou não. Então, esse é o grande detalhe que poucas pessoas entendem. Quando você pede uma coisa, Ele não te dá exatamente aquilo. Tem uma frase muito interessante que diz assim, quando você quer um troféu de maratona, você não ganha uma medalha, você ganha um par de tênis para treinar. Esse é o detalhe, esse é o detalhe. Então quando você quer uma recompensa grande, Deus não te dá simplesmente a recompensa grande, Ele te dá as situações que vão te levar a merecer a recompensa grande. O que isso tem a ver com o nosso papo de hoje? Muito pouco por quê? Porque não é nada, é porque essas questões comportamentais, especialmente quando a gente fala de Deus, servem para todos os momentos da nossa vida, na minha opinião. Mas existe uma maneira de pensar que as pessoas têm, que quem domina prospera mais depressa. E é isso que eu quero falar hoje. Nós temos hoje, muitas pessoas têm estudado e têm publicado coisas valiosíssimas sobre neuromarketing, sobre você vender para a forma de pensar, vender para o comportamento do cliente. Nós sabemos que o cliente ele compra 85% da compra é emoção, 15% é razão, são dados técnicos. É por isso que a gente fala sempre que o preço não é determinante. Não é determinante. O preço é um dado técnico. Mesmo que você crie um ponto de comparação, que é super inteligente da tua parte, fazer isso, preço é um dado técnico, não é um dado emocional. Preço se compara, emoção não se compara. Anota isso para você, faz uma tatuagem disso no seu corpo. Preço se compara, emoção não se compara. Então, a emoção tem que ser muito mais predominante numa cena de vendas do que a razão. A razão tem comparativos, a emoção não tem comparativos. A pele arrepiada do seu cliente, quando você fala alguma coisa para ele, que faz ele lembrar de um desejo muito grande, de um prazer que ele queria ter, um sonho que ele quer realizar, não tem dinheiro que paga isso aí. Então, eu separei aqui algumas coisas que são científicas, mas são práticas também. A primeira coisa que eu quero dizer para todos é uma coisa que provavelmente você já sabe. O ser humano ele é composto de 3 cérebros. Não é que ele é composto. O nosso cérebro, ele tem 3, a gente tem 3 tipos de cérebro. O cérebro que nos protege das coisas, que é o chamado de cérebro reptiliano. Anotei muita coisa aqui. Eu não quero deixar passar nada para vocês. Nós temos o sistema límbico, que é aquele cérebro, vou chamar disso, que toma as decisões baseado nas suas emoções. E nós temos também o nosso córtex cerebral, que é a razão. Então nós temos a defesa, a emoção e a razão. A defesa, na realidade, é aquela situação em que as necessidades básicas que a gente tem, quando a gente começa a não respondê-las, é esse cérebro que nos alerta. Você pode estar esquiando em Aspen, você pode estar pescando no Pacífico, você pode estar fazendo assim, assistindo
o filme da sua vida. Se você estiver apertado para ir ao banheiro, você tem que parar tudo que você está fazendo e ir ao banheiro. Porque o teu cérebro fala assim, para você sobreviver direito, você precisa eliminar isso que está aí dentro de você e está me incomodando. Então não interessa o que você esteja fazendo, você precisa parar e ir ao banheiro fazer o que te deu vontade. Ou seja, esse é o sistema reptiliano, cérebro neandertal, é o cérebro que é da sobrevivência, é o cérebro do instinto. Vou usar a palavra instinto. É o cérebro que te traz o instinto de sobrevivência, te protege. Beleza? Agora eu quero o sistema límbico, como eu falei, isso é só para ilustrar, tá, gente? O sistema límbico é aquele sistema que se emociona, aquele sistema que quer ser emocionado, aquele sistema que quer ser alcançado. É aquele cérebro com o qual a gente quer conversar para prosperar. Beleza? Só que tem como conversar com os outros também para prosperar. E o córtex é a razão, é o que faz conta. É o que fala, não, pode, não pode. Você vai ter problema, não, você não vai ter problema, vai em frente. Então, esse cara é o racional. É o cérebro do RH, é o cérebro da contabilidade, é o cérebro do administrativo. O cérebro do comercial é o límbico, é o cheio de ideias, é cheio dessas coisas assim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quanto mais a gente trabalhar a sobrevivência da pessoa, melhor, entenda isso. Quanto mais a gente cuidar da sobrevivência da pessoa, melhor. Por isso que é legal a gente sempre ter, deixa eu dar um exemplo para vocês. Itens, se você trabalha com atendimento físico, é muito bom você ter itens que melhorem fome e sede das pessoas. Mas isso é uma despesa. Não é uma despesa. Quanto mais você trabalha a sobrevivência da pessoa, você tem um banheiro limpo, bem aromatizado. Quanto mais você deixa a pessoa com itens de sobrevivência bem cuidados, mais a pessoa vai querer ficar por perto de você. Aqui é um ambiente seguro. Se eu tiver sede, tem alguma coisa para eu beber. Se eu tiver fome, tem alguma coisa para eu comer. Se eu precisar ir no banheiro, tem um banheiro bom para eu utilizar. Exemplo, tem uma pessoa que trabalha com design de sobrancelhas numa cidade a 40 quilômetros da minha. Essa pessoa é muito famosa, vou dizer assim, aqui na região. Agora há pouco, antes de começar aqui o Prospere, eu estava fazendo uma consultoria numa loja, conversando com o time de vendas da loja. E uma das vendedoras falou assim, a gente estava falando sobre um assunto meio pertinente, e ela falou assim, essa semana eu fui lá na fulana fazer minha sobrancelha, lá naquela cidade. Eu falei, como é que foi a sua experiência? Por que as pessoas saem daqui, andam 40 km para ir, para fazer uma sobrancelha e andam mais 40 km para voltar? E pagam por isso. Ela falou assim, você não tem noção. Eu chego lá, eu tomo o cappuccino mais delicioso que eu já tomei na minha vida. Ela põe Nutella na borda da xícara do cappuccino. Ela me serve carolinas. Ela me serve croissant. Ela me serve 3 tipos de água. Ela me serve Coca-Cola. Ela me serve suco. Enfim, você vai fazer uma sobrancelha e parece que você está um cruzeiro marítimo, de tão bem tratado que você é. Por que será que as pessoas rodam, no nosso caso aqui na nossa cidade, 80 km, 40 para ir, 40 para voltar, e pagam para fazer a sobrancelha de uma mulher, sendo que aqui na nossa cidade tem pelo menos 100 pessoas que fazem isso, porque nenhuma dessas 100 se preocupa com a sobrevivência, acha isso um gasto, acha isso uma frescura. Se eu fizer um negócio bem feito na sobrancelha da pessoa, ela vai voltar, sendo que não, ela não vai voltar. O diferencial dessa moça dessa cidade de 40 km aqui pode até não ser a habilidade em delinear sobrancelhas, pode ser o atendimento, pode ser que o trabalho que ela faça na sobrancelha das pessoas seja ótimo, igual ao das outras pessoas, tem as mesmas técnicas, os mesmos instrumentos, leve o mesmo tempo para fazer, mas não tem esses predicados que a gente falou agora, que cuidam da sobrevivência. Então, sempre que você puder ter itens que cuidam da sobrevivência da pessoa, melhor. Outra coisa, quanto mais pertencimento ao grupo, melhor. Quanto mais você identificar coisas no seu cliente que você tem, ou que a sua família tem, ou que o seu gerente tem, ou que o seu funcionário tem, quanto mais ele se sentir parte de um todo, melhor. E isso vai fazer com que ele se sinta mais acolhido, e o córtex dele
e além do cérebro reptiliano, que é a sobrevivência, vão dar razão ao ambiente. Opa, parece que aqui estou com pessoas que pensam igual a mim. Muitas marcas provocam isso nas pessoas quando criam um comportamento diferente, por exemplo, a Apple. Quem anda com Apple, quem tem um iPhone, quem tem um AirPod, o AirDots, enfim, quem tem o Apple Watch, quando tem esse tipo de coisa com a maçãzinha e a pessoa encontra outra pessoa que também tem coisa com a maçãzinha, um já confia no outro. Opa, a gente pensa igual. Se eu sofrer um perigo aqui, eu posso gritar a ele que ele vai me defender porque a gente pensa igual. É uma loucura isso, não é verdade? Só que tem tudo a ver com o que a gente está falando. O que a gente pode fazer é para fazer com que a pessoa se sinta tão à vontade perto da gente, que se sinta pertencente daquele grupo. Outra coisa importantíssima, a emoção sempre vai vencer a razão. Falei isso no início do nosso papo aqui. O instinto vence os dois. Portanto, entre emoção, razão e instinto, o instinto vai vencer. Ou seja, o instinto de sobrevivência sempre vai vencer, sempre vai sobressair. Sem conversar com a emoção, convencer um pouquinho a razão, a emoção por si só já faz isso. Quando você consegue conversar com a emoção da pessoa, a razão vem falando, não, mas você não pode gastar mais esse mês, seu cartão já está quase no limite, segura a sua onda, tem que guardar dinheiro, você prometeu que ia economizar. Só que a emoção olha para a razão e fala assim, mereço. Cara, só hoje. Não, mas você viu o cappuccino que ela me serviu? Entendeu? E ela convence a razão. A emoção sempre, numa cena de vendas, a emoção sempre vence. Agora, se essa pessoa estiver apertada para ir no banheiro, não tiver um banheiro por perto, você perde a venda por causa disso, ou seja, a sobrevivência vai mandar. Se essa pessoa tiver com sede ou com fome, não tiver uma água gelada, não tiver um café, não tiver refrigerante, um suco, não tiver uma coisa para comer ali, ela vai, eu vou na padaria comer uma coisa e já volto. E ela não volta mais. Entende? Então, isso faz total diferença. Mulheres não gostam de muitos números, dados técnicos. Mulheres normalmente preferem dados emocionais. Quando você vai vender, o Diego sabe muito bem, está aqui, trabalha quantos anos com o carro. Se ele falar para a Júlia, minha esposa, que o carro que a gente foi ver tem 200 cavalos de potência, ela vai falar, tá, beleza, obrigado. Se ele falar que é um carro extremamente potente, que leva ela com segurança e com velocidade, opa, melhor assim. Ele conversa mais com a emoção dela do que com a razão dela. E é importante a gente falar isso, porque às vezes a gente está vendendo o dado técnico para quem não está nem aí para dado técnico. O cérebro feminino ele é mais emoção do que a razão no que diz respeito a fazer uma compra. Por isso que existe aquele estigma, aquele meme, aquela tradição de que a mulher tem vários pares de sapato, de que a mulher tem um closet disso e o homem não. Por isso. Inclusive tem um estudo que mostra que o ambiente com muitos pares de sapato afugenta, amedronta o homem, porque ele fica sem domínio da cena. Olha que coisa séria. E mulher, por amar esse tipo de situação, ela prefere ficar lá. E, inclusive esse estudo comprovou um número gigantesco de homens que chegam num shopping center com a mulher, na frente da loja, a mulher entra para comprar e o cara fica no banco do lado de fora no corredor do shopping center, no celular, ou vai ver alguma coisinha na outra vitrine, porque ele não quer entrar num ambiente onde ele se sente afugentado, porque é muita opção. O homem quer apenas no máximo 3 opções, vai vender para homem? Dê no máximo 3 opções, certo? Outras coisas que eu acho muito interessante a gente falar, que são bem práticas, como vocês estão vendo, sobre filhos e pessoas idosas. Sempre que alguém entrar com um filho no seu estabelecimento, ou que alguém se apresentar para você online, numa chamada de vídeo, por exemplo, com um filho, ou com uma pessoa de idade, parece ser o pai da pessoa, a mãe da pessoa, os avós da pessoa, cumprimente primeiro o filho ou a pessoa de mais idade. E isso agrada o coração do seu potencial cliente. Agradando o coração do seu potencial cliente, você agrada o gosto do seu potencial cliente. Você conversa com a emoção do seu potencial cliente. Agradou criança, idoso e pet, acabou. É óbvio que você vai agradar o cliente também, mas só que agradar ao cliente e ignorar o filho dele é perder a venda. Agradar ao cliente e ignorar o pai, a mãe, o avô, a avó, o cachorro dele é perder a venda para quem é pior que você de venda, só que fez isso. Olha que coisa séria, olha que coisa diferente. Finalizando aqui,
Sorriso é igual saúde. Toda vez, independente se você tem clareamento nos dentes ou não, se você tem dentes alinhados ou não, sorriso é igual saúde. Por quê? Porque existe um mecanismo no nosso cérebro que cria estereótipos. E uma pessoa sem saúde normalmente tem dificuldade para sorrir. Ela tem cara de triste, ela tem cara de enfermo, ela tem cara de dificuldade, ela tem cara de dependência. Uma pessoa que sorri, ela transborda saúde. Portanto, é sempre bom cumprimentar, servir a pessoa, se apresentar para a pessoa com um largo sorriso no rosto. Se você tiver esse hábito, boa parte da cena de vendas está resolvida. Já, Fernando, só com um sorriso? Não, não só com um sorriso, é óbvio. Só que pega a diferença entre você atender sorrindo e atender sério. Agora vamos fazer engenharia reversa. Você ser atendido por alguém sorrindo e ser atendido por alguém sério. Quando a gente tinha um local aqui onde servia alimentação saudável, a Ju e eu, tinha um cliente nosso que tem uma concessionária de carros aqui. Toda semana ele falava com a Ju: eu preciso contratar você para ser vendedora minha lá. Você é muito simpática, porque a Ju anda sorrindo. Você é muito simpática, você sorri para todo mundo, você é muito agradável. Você precisa, ao dia que você quiser trabalhar no meu concessionário, você me fala que a vaga é tua. Era desse jeito. Então, sorriso é igual saúde, beleza? Lembre-se sempre disso. Estamos finalizando já. A importância do olhar. Isso aqui eu tive que anotar também, porque é fundamental. A importância do olhar. Olhar no olho te permite rapport. O que é o rapport? É espelhamento, é você fazer, imitar, espelhar o comportamento da pessoa para que ela confie em você. Mas olhar no olho transmite muito mais do que só isso. Olhar no olho faz com que a pessoa confie em cada palavra que você falar. E olhar naquilo que você está vendendo também. Então, se eu estou te oferecendo esse copo e ao oferecer esse copo, eu olho para o copo com energia e eu aponto o dedo para o copo, inclusive, eu estou demonstrando uma confiança tão grande naquilo que eu estou vendendo, que eu estou te dizendo que o seu cérebro entende que esse copo nunca vai dar problema. Esse cara confia demais nesse copo. Esse copo precisa ser meu. Eu preciso ter um copo desse. Eu quero ter esse mesmo sentimento por esse copo. Entendeu? Agora, se eu estou te oferecendo esse copo e estou segurando o copo e olhando no telefone, segurando o copo e olhando para outra coisa, segurando o copo e falando com outra pessoa, é só mais um produto, não vai virar nada. Você só quer me vender. Agora, quando você olha para o copo e aponta o copo, fala, isso aqui vai fazer com que as pessoas que vão até a sua casa comecem a elogiar o seu jantar. Porque eles vão tomar um espumante nesse copo e vão fazer, isso vai fazer com que o seu espumante pareça até mais saboroso. E quando você fala isso olhando para o objeto, você cria um campo de atração que a pessoa quer viver a experiência de entender se aquele objeto é tudo aquilo mesmo. Então, o olhar ele é extremamente importante. Sorriso é saúde, olhar é segurança, olhar é confiança, certo? E para a gente encerrar, o preço é o menor problema. Acredite no que eu estou dizendo. O preço é o menor problema. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa fala que está caro, raramente ela acha que está caro. Raramente ela acha que está caro. Neuromarketingmente falando, é porque o atendimento não foi suficiente. O encantamento não foi suficiente. A experiência não foi inesquecível o suficiente. Aliás, ela foi esquecível. Se a pessoa simplesmente se apegou ao preço, a sua experiência foi esquecível. E já diz o meu livro Deus Perdoa Cliente Ferido Não, que é um livro de pós-venda, que ou você é inesquecível ou você é esquecível. As duas coisas você não consegue ser ao mesmo tempo. Então, esse tipo de detalhes, vou contar uma coisa para vocês. Pouquíssimas pessoas fazem. Pouquíssimas pessoas fazem. E por pouquíssimas pessoas fazerem, existe a concorrência baixíssima entre as pessoas que fazem. Esse é o principal motivo pelo qual a gente tem que se apegar ao atendimento e a esses pequenos detalhes que fazem com que uma venda seja mais do que contemplada, ela seja bem contemplada, com margem alta, a margem que você quiser, com que existe uma área de barganha cada vez mais a seu favor e o principal,
faz com que essas pessoas tragam novas pessoas para você para viver a mesma experiência. Isso aí repito, vale a pena estudar e reestudar o tempo inteiro, porque demonstra como você vende para a emoção do cliente e não para a razão do cliente.